Das sessões da Câmara Capítulo e Disposições Gerais art. 65. As sessões da Câmara dos Deputados serão, preparatórias, as que precedem a inauguração dos trabalhos do Congresso Nacional na primeira e na terceira sessões legislativas de cada legislatura, segunda, deliberativas, ordinárias. As de qualquer sessão legislativa, realizadas apenas uma vez por dia, de terça a quinta-feira, iniciando-se às 14 horas, terceiro presidente da Câmara dos Deputados poderá não designar ordem do dia para sessões ordinárias, que se converterão em sessões de debates. Extraordinárias, as realizadas em dias ou horas diversos dos prefixados para as ordinárias. Terceira, não deliberativas. De debates, as realizadas de forma idêntica às ordinárias, porém com duração de 5 horas e sem ordem do dia, apenas uma vez às segundas e sextas-feiras, iniciando-se às 14 horas nas segundas-feiras e às 9 horas nas sextas-feiras, podendo os líderes delegar a membros de suas bancadas o tempo relativo às comunicações de lideranças. Solenes, as realizadas para grandes comemorações ou homenagens especiais, por prazo não excedente a 4 horas. Art. 66. As sessões ordinárias constarão de pequeno expediente, com duração de 60 minutos improrrogáveis, destinado à matéria do expediente e aos oradores inscritos que tenham comunicação a fazer. Art. 176. Segundo, não será admitido a parte no pequeno expediente. Segundo, grande expediente, a iniciar-se às 10 ou às 15 horas, conforme o caso, com duração improrrogável de 50 minutos, distribuída entre os oradores inscritos. O presidente da Câmara dos Deputados poderá determinar, a fim de adequá-la às necessidades da Casa, que a ordem do dia absorva o tempo destinado aos oradores do grande expediente. Terceiro, ordem do dia, a iniciar-se às 16 horas. Quarta, comunicações parlamentares, desde que haja tempo, destinadas a representantes de partidos e blocos parlamentares, alternadamente, indicados pelos líderes. Primeiro, em qualquer tempo da sessão, os líderes, pessoalmente, ou mediante delegação escrita vice-líder, poderão fazer comunicações destinadas ao debate em torno de assuntos de relevância nacional. Art. 176. Segundo, não será admitido a parte sétima, nas comunicações a que se referem o inciso I1 do artigo 66. Segundo, o presidente da Câmara dos Deputados poderá determinar, a fim de adequá-la às necessidades da Casa, que a ordem do dia absorva o tempo destinado aos oradores do grande expediente. Terceiro, o presidente da Câmara dos Deputados poderá não designar ordem do dia para sessões ordinárias, que se converterão em sessões de debates. Quarto, o presidente da Câmara, de ofício, por proposta do Colégio de Líderes ou mediante deliberação do plenário sobre requerimento de pelo menos 1/10 dos deputados, poderá convocar períodos de sessões extraordinárias exclusivamente destinadas à discussão e votação das matérias constantes do ato de convocação. Quinto, durante os períodos de sessões a que se refere o parágrafo anterior, não serão realizadas sessões ordinárias nem funcionarão as comissões permanentes. Art. 67. A sessão extraordinária será destinada exclusivamente à discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia. Primeiro, a sessão extraordinária será convocada pelo presidente, de ofício, pelo Colégio de Líderes ou por deliberação do plenário, a requerimento de qualquer deputado. Segundo, o presidente prefixará o dia, a hora e a ordem do dia da sessão extraordinária, que serão comunicados à Câmara em sessão ou pelo Diário da Câmara dos Deputados, e, quando mediar tempo inferior a 24 horas para a convocação, também por via telegráfica ou telefônica, aos deputados. Art. 68. A Câmara poderá realizar sessão solene para comemorações especiais ou recepção de altas personalidades, a juízo do presidente ou por deliberação do plenário, mediante requerimento de 1/10 dos deputados ou líderes que representem este número, atendendo-se que, em sessão solene, poderão ser admitidos convidados à mesa e no plenário. Segunda, a sessão solene, que independe de número, será convocada em sessão ou através do Diário da Câmara dos Deputados e nela só usarão da palavra os oradores previamente designados pelo presidente. Terceira, será admitida a realização de até 2 sessões solenes, por deliberação do plenário, a cada mês, 4 para ser submetido ao plenário. O requerimento para homenagem deverá constar no avulso da ordem do dia como matéria sobre a mesa.
terá preferência para a deliberação do plenário o requerimento que for apresentado à mesa em primeiro lugar. Primeiro, as demais homenagens serão prestadas durante prorrogação das sessões de debates convocadas para as segundas e sextas-feiras e por prazo não superior a 30 minutos. Tratando-se de congressista da legislatura, chefe de um dos poderes da República ou chefe de Estado estrangeiro com o qual o Brasil mantenha relações diplomáticas, as homenagens poderão ser prestadas no grande expediente. Segundo, nas homenagens prestadas durante o grande expediente observar-se-á o previsto para as sessões solenes, e nas prestadas nas prorrogações das sessões atender-se-á, ainda, ao seguinte, e, só poderão ocorrer, no máximo, 2 homenagens a cada mês. Segunda, falará, por 5 minutos, além do autor, um deputado de cada partido ou bloco, indicado pelo respectivo líder. Terceira, esgotado o prazo previsto neste parágrafo, a sessão será levantada, facultado aos inscritos o direito à publicação e divulgação de seus pronunciamentos. Art. 69. As sessões serão públicas, mas excepcionalmente poderão ser secretas, quando assim deliberado pelo plenário. Art. 70. O presidente poderá suspender a sessão por uma única vez, pelo prazo máximo de 1 hora, fim do qual considerar-se-á encerrada. Art. 71. A sessão da Câmara só poderá ser levantada, antes do prazo previsto para o término dos seus trabalhos, no caso de tumulto grave. Segunda, falecimento de congressista da legislatura, de chefe de um dos poderes da República ou quando for decretado luto oficial. Terceira, presença nos debates de menos de 1/10 do número total de deputados. Art. 72. Art. 73. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras, só deputados e senadores podem ter assento no plenário, ressalvado o disposto no artigo 77, segundo e terceiro, art. 77. No recinto do plenário, durante as sessões, só serão admitidos os deputados e senadores, os ex-parlamentares, os funcionários da Câmara em serviço local e os jornalistas credenciados. Primeiro, será também admitido o acesso a parlamentar estrangeiro, desde que no respectivo parlamento se adote igual medida. Segundo, nas sessões solenes, quando permitido o ingresso de autoridades no plenário, os convites serão feitos de maneira a assegurar, tanto aos convidados como aos deputados, lugares determinados. Terceiro, haverá lugares na tribuna de honra reservados para convidados, membros do corpo diplomático e jornalistas credenciados. Quarto, ao público será franqueado o acesso às galerias circundantes para assistir às sessões, mantendo-se a incomunicabilidade da assistência com o recinto do plenário. Segunda, não será permitida a conversação que perturbe a leitura de documento, chamada para votação, comunicações da mesa, discursos e debates. Terceira, o presidente falará sentado, e os demais deputados, de pé, a não ser que fisicamente impossibilitados. Quarta, o orador usará da tribuna à hora do grande expediente, nas comunicações de lideranças e nas comunicações parlamentares, ou durante as discussões, podendo, porém, falar dos microfones de aparte sempre que, no interesse da ordem, o presidente a isto não se opuser. V. Ao falar da bancada, o orador em nenhuma hipótese poderá fazê-lo de costas para a mesa. Sexta, a nenhum deputado será permitido falar sem pedir a palavra e sem que o presidente a conceda, e somente após essa concessão a taquigrafia iniciará o apanhamento do discurso. Sétima, se o deputado pretender falar ou permanecer na tribuna antirregimentalmente, o presidente adverti-lo-á. Se, apesar dessa advertência, o deputado insistir em falar, o presidente dará o seu discurso por terminado. Oitava, sempre que o presidente der por fim do discurso, os taquígrafos deixarão de registrá-lo. Nona, se o deputado perturbar a ordem ou o andamento regimental da sessão, o presidente poderá censurá-lo oralmente ou, conforme a gravidade, promover a aplicação das sanções previstas neste regimento. X. O deputado, ao falar, dirigirá a palavra ao presidente, ou aos deputados de modo geral. X. Referindo-se, em discurso, a colega, o deputado deverá fazer preceder o seu nome do tratamento de senhor ou de deputado, quando a ele se dirigir. O deputado dar-lhe-á o tratamento de excelência. 12. Nenhum deputado poderá referir-se de forma descortês ou injuriosa a membros do Poder Legislativo ou às autoridades constituídas deste dos demais poderes da República, às instituições nacionais, ou a
chefe de Estado estrangeiro com o qual o Brasil mantenha relações diplomáticas. 13. Não se poderá interromper o orador, salvo concessão especial deste para levantar questão de ordem ou para parteá-lo, e no caso de comunicação relevante que o presidente tiver de fazer. 14. A qualquer pessoa é vedado fumar no recinto do plenário. Art. 74. O deputado só poderá falar, nos expressos termos deste regimento, e, para apresentar proposição, segunda, para fazer comunicação ou versar assuntos diversos, à hora do expediente ou das comunicações parlamentares. Terceira, sobre proposição em discussão. Quarta, para questão de ordem. V, para reclamação. Sexta, para encaminhar a votação. Sétima, a juízo do presidente, para contestar acusação pessoal à própria conduta, feita durante a discussão, ou para contradizer o que lhe for indevidamente atribuído como opinião pessoal. Art. 75. Ao ser-lhe concedida a palavra, o deputado que, inscrito, não puder falar, entregará à mesa discurso escrito para ser publicado, dispensando-se a leitura, observadas as seguintes normas, e, se a inscrição houver sido para o pequeno expediente, serão admitidos, na conformidade deste artigo, discursos que não resultem em transcrição de qualquer matéria e desde que não ultrapasse, cada um, 3 laudas datilografadas em espaço 2, art. 66. As sessões ordinárias constarão de pequeno expediente, com duração de 60 minutos improrrogáveis, destinado à matéria do expediente e aos oradores inscritos que tenham comunicação a fazer. Segunda, a publicação será feita pela ordem de entrega e, quando desatender as condições fixadas no inciso anterior, o discurso será devolvido ao autor. Art. 76. Nenhum discurso poderá ser interrompido ou transferido para outra sessão, salvo se fim do tempo a ele destinado, ou da parte da sessão em que deve ser proferido, e nas hipóteses dos arts. 70, 71, 73, 13, 79, 3º, 82, 2º e 91. Art. 70. O presidente poderá suspender a sessão por uma única vez, pelo prazo máximo de 1 hora, fim do qual considerar-se-á encerrada. Art. 71. A sessão da Câmara só poderá ser levantada, antes do prazo previsto para o término dos seus trabalhos, no caso de tumulto grave. Segunda, falecimento de congressista da legislatura, de chefe de um dos poderes da República ou quando for decretado luto oficial. Terceira, presença nos debates de menos de 1/10 do número total de deputados. Art. 73. Para a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras. 13. Não se poderá interromper o orador, salvo concessão especial deste para levantar questão de ordem ou para parteá-lo, e no caso de comunicação relevante que o presidente tiver de fazer. Art. 79. À hora do início da sessão, os membros da mesa e os deputados ocuparão os seus lugares. Primeiro, a Bíblia Sagrada deverá ficar, durante todo o tempo da sessão, sobre a mesa, à disposição de quem dela quiser fazer uso. Segundo, achando-se presente na casa pelo menos a 10ª parte do número total de deputados, desprezada a fração, o presidente declarará aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras: sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos. Terceiro, não se verificando o quórum de presença, o presidente aguardará, durante meia hora, que ele se complete, sendo o retardamento deduzido do tempo destinado ao expediente. Se persistir a falta de número, o presidente declarará que não pode haver sessão, determinando a atribuição de falta aos ausentes para os efeitos legais. Art. 82. Às 11 ou às 16 horas, conforme o caso, passar-se-á a tratar da matéria destinada à ordem do dia, sendo previamente verificado o número de deputados presentes no recinto do plenário, através do sistema eletrônico, para o mesmo efeito do que prescreve o 5º deste artigo. Primeiro, o presidente dará conhecimento da existência de projetos de lei, constantes da pauta e aprovados conclusivamente pelas comissões permanentes ou especiais, para efeito de eventual apresentação do recurso previsto no 2º do artigo 132. Segunda, sujeitos à deliberação do plenário, para o caso de oferecimento de emendas, na forma do artigo 120. Segundo, havendo matéria a ser votada e número legal para deliberar, proceder-se-á imediatamente à votação, interrompendo-se o orador que estiver na tribuna. Art. 91.
A sessão plenária da Câmara será transformada em comissão geral, sob a direção de seu presidente, para debate de matéria relevante, por proposta conjunta dos líderes, ou a requerimento de 1/3 da totalidade dos membros da Câmara. Segunda, discussão de projeto de lei de iniciativa popular, desde que presente o orador que irá defendê-lo. Terceira, comparecimento de ministro de Estado. Primeiro, a comissão geral convocada com fundamento no inciso I do caput terá por finalidade fomentar o debate sobre matéria relevante por meio da oitiva de autoridades, especialistas com notório conhecimento sobre o tema, membros de entidade da sociedade civil, e demais pessoas com experiência e autoridade na matéria, limitados a, no máximo, 2 convidados indicados por partido ou bloco, cuja lista deverá ser divulgada pela mesa com, no mínimo, 24 horas de antecedência. Primeiro a. No caso do inciso I do caput, falarão, primeiramente, o autor do requerimento, por 20 minutos, seguindo-se os convidados indicados por partido ou bloco, na ordem de indicação, cada um por 5 minutos, depois os líderes, pelo prazo de 5 minutos para cada líder, e após, os demais deputados que tenham requerido inscrição perante a mesa, sendo destinados 3 minutos para cada um. Segundo, na hipótese do inciso segundo, poderá usar da palavra qualquer signatário do projeto ou deputado, indicado pelo respectivo autor, por 30 minutos, sem apartes, observando-se para o debate as disposições contidas nos 1º e 4º do artigo 220, e nos 2º e 3º do artigo 222. Art. 220. A Câmara reunir-se-á em comissão geral, sob a direção de seu presidente, toda vez que perante o plenário comparecer ministro de Estado. Primeiro-ministro de Estado terá assento na primeira bancada, até o momento de ocupar a tribuna, ficando subordinado às normas estabelecidas para o uso da palavra pelos deputados. Perante comissão, ocupará o lugar à direita do presidente. Quarto, em qualquer hipótese, a presença de ministro de Estado no plenário não poderá ultrapassar o horário normal da sessão ordinária da Câmara. Art. 222. No caso do comparecimento espontâneo ao plenário, o ministro de Estado usará da palavra ao início do grande expediente, se para expor assuntos da sua pasta, de interesse da Casa e do país, ou da ordem do dia, se para falar de proposição legislativa em trâmite, relacionada com o ministério sob sua direção. Primeiro, ser-lhe-á concedida a palavra durante 40 minutos, podendo o prazo ser prorrogado por mais 20 minutos, por deliberação do plenário, só sendo permitidos apartes durante a prorrogação. Segundo o fim do discurso, o presidente concederá a palavra aos deputados, ou aos membros da comissão, respeitada a ordem de inscrição, para, no prazo de 3 minutos, cada um, formular suas considerações ou pedidos de esclarecimentos, dispondo o ministro do mesmo tempo para a resposta. Terceiro, serão permitidas a réplica e tréplica, pelo prazo de 3 minutos, improrrogáveis. Terceiro, alcançada a finalidade da comissão geral, a sessão plenária terá andamento a partir da fase em que ordinariamente se encontrariam os trabalhos. Art. 77. No recinto do plenário, durante as sessões, só serão admitidos os deputados e senadores, os ex-parlamentares, os funcionários da Câmara em serviço local e os jornalistas credenciados. Primeiro, será também admitido o acesso a parlamentar estrangeiro, desde que no respectivo parlamento se adote igual medida. Segundo, nas sessões solenes, quando permitido o ingresso de autoridades no plenário, os convites serão feitos de maneira a assegurar, tanto aos convidados como aos deputados, lugares determinados. Terceiro, haverá lugares na tribuna de honra reservados para convidados, membros do corpo diplomático e jornalistas credenciados. Quarto, ao público será franqueado o acesso às galerias circundantes para assistir às sessões, mantendo-se a incomunicabilidade da assistência com o recinto do plenário. Art. 78. A transmissão por rádio ou televisão, bem como a gravação das sessões da Câmara, depende de prévia autorização do presidente e obedecerá às normas fixadas pela mesa.